Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia com o professor Cristiano Nogueira. É um prazer tê-lo aqui. Curta desde já, compartilhe essa aula para aquelas pessoas que você sabe que está aí estudando para vestibular ou querendo aprender um pouco mais sobre os vírus. E também se inscreva no nosso canal para que, na medida que a gente vai montando as aulas, ela possa chegar até você, ok? O assunto de hoje, vírus. Então, vamos lá, sem perder tempo. Com relação a vírus, qual o significado dessa palavra? Na verdade, quer dizer veneno, uma toxina, né? Porque na verdade nós sabemos da relação entre vírus e um grande número de patologias. Mas aqui também nós vamos falar de coisas muito positivas relacionadas ao vírus, além da produção de vacina, ok? A origem. Qual é a origem dos vírus? Tem uma hipótese que é muito aceita no meio científico, que é a seguinte: determinada célula tem o seu DNA, tem o seu RNA. Determinados fragmentos desse DNA, ou RNA, ele se desprende, ele se solta, e ao sair do interior dessa célula, ele começa a ocupar outra célula e domina, controla o metabolismo dessa célula. Ele passa a ser incorporado por uma outra célula, esse fragmento de DNA ou RNA, e começa no interior dessa célula a gerar um desarranjo. Isso explica um pouco da especificidade dos vírus. Exemplo, uma célula da pele, determinado fragmento de DNA se desprende. Aí esse fragmento de DNA começa a visitar uma outra célula da pele, gerando um descontrole no seu metabolismo. Então você percebe que o vírus da catapora parasita a célula da pele, provavelmente um determinado fragmento desse material genético soltou de uma célula da pele, foi para outra e controlou esse metabolismo. Então isso explica até mesmo, segundo alguns autores, pesquisadores, essa especificidade do vírus. Então é uma hipótese, uma das mais aceitas para explicar a origem dos vírus, ok? Vamos para as características gerais, muito importante. Normalmente, nós estudamos os seres vivos classificando de acordo com o número de células em uni ou pluricelular, classificando com relação à nutrição em heterótrofo, autótrofo, a organização celular em procarionte, eucarionte e os vírus. Eles são classificados de acordo com a nutrição, de acordo com o número de célula? Não. Nós não podemos usar esse critério, uma vez que eles são o quê? Acelulares. Na verdade, eles são seres moleculares, porque o vírus, na sua essência, ele é basicamente molécula de ácido nucleico e moléculas proteicas, com alguns tendo lipídio também no seu envoltório. Observe, nós temos como exemplo o bacteriófago, o famoso bacteriófago. Esse bacteriófago, ele apresenta aqui no seu envoltório proteína. Esse envoltório, ele é chamado de capsídeo. E nós temos aqui no seu interior o material genético, que é o DNA, DNA de fita dupla. É um exemplo aqui de vírus que tem DNA de fita dupla, porque lá na frente você vai ver também que tem vírus que tem DNA de fita simples, diferente, né? Então, nesse caso, é o que a gente chama de adenovírus e nós falaremos com mais detalhe lá na frente. Agora, olha esse vírus aqui. Nós temos o influenza, que é o vírus da gripe. Ele é diferente, ele é envelopado. Esse é não envelopado. Então, nós falamos que o vírus é um ser molecular, por quê? Ele é uma molécula de proteína, capsídeo, envolvendo uma outra molécula, o seu ácido nucleico, que nesse caso é o DNA de fita dupla aqui no caso do bacteriófago. Agora olha esse, além do capsídeo de azul aqui, tem também, que é uma proteína, tem também o envelope lipoproteico, por isso que ele é chamado de envelopado. E nesse envelope lipoproteico é que existem os receptores que o vírus utiliza para conectar na membrana da nossa célula, em proteínas específicas da célula. No caso do vírus influenza, ele é um vírus envelopado, tem lá o envelope lipoproteico, essas proteínas de conexão e também, no caso, tem o capsídeo no seu interior. E como material genético tem o RNA. O HIV é um outro exemplo aqui, só que diferentemente do influenza, o influenza é um ribovírus. Nós entraremos em mais detalhes com isso lá na frente. Ele tem o RNA, no caso influenza. O HIV também tem um RNA, lá na frente você vai ver que ele é chamado de retrovírus. E o coronavírus, que é a bola da vez aí, ele é também um chamado ribovírus. Tem o RNA como material genético.
Nesse caso, pessoal, o vírus ele é acelular e molecular, e como vocês perceberam, ele é basicamente uma molécula protegendo uma outra molécula. Tem DNA, como nós vimos, e olha o detalhe, ou RNA. Tem DNA de fita simples ou dupla, mais detalhe lá na frente, ou RNA positivo ou negativo, mais detalhe também lá na frente. Então, de maneira geral, o vestibular vai perguntar para você, vírus, DNA ou RNA? É o que aparece na maioria das provas. Raramente, algum vestibular pode cobrar de você exceção de vírus que tem DNA e RNA. Então, nesse caso, nós temos o citomegalovírus, que é um vírus extremamente fácil de pegar. Normalmente, boa parte da população já teve contato com ele. Requer mais preocupação em mulheres que estão grávidas. De repente, esse vírus pode ser ingerido por alguma grávida e passar por via congênita, ou seja, pela placenta e causar lesão no sistema nervoso da criança. Mas isso aí é orientado aí pelo médico durante o pré-natal. Obviamente, a mulher que deseja ter uma criança não vai poder ter a presença do citomegalovírus. Faz parte aí dos exames que envolvem a preparação para ter uma criança, ok? Então, nesse caso, ele é uma exceção. Ele é um vírus que tem DNA e RNA, ok? Vamos lá. Desde criança, nós aprendemos que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, depois morre, não é assim? Então, alguns autores recomendam. Vírus é um ser vivo, porque ele tem a capacidade de reproduzir. Todos nós já tivemos, com certeza, uma gripe. Então, o que o vírus fez no interior da nossa célula? Reproduziu, uma característica de ser vivo. Até mesmo porque ele tem material genético, ele tem DNA, ou ele tem RNA. Isso gera essa capacidade de reprodução. Isso é tipo de ser vivo. E defende-se também o vírus ser um ser vivo porque ele tem capacidade de sofrer mutação. Você vacina contra a gripe esse ano e o ano que vem, obviamente, você tem que vacinar novamente devido à capacidade de mutação. Aquelas bases nitrogenadas que tem lá no seu material genético, adenina, timina, citosina, guanina, aquelas bases, elas modificam de lugar. No caso aí, se for o RNA, obviamente, adenina, uracil, citosina, guanina, essas bases podem ser modificadas. Isso acontece muito com o vírus que nós conhecemos, que é o HIV. Reproduz e sofre mutação, por isso ele é considerado um ser vivo, certo? Por que é tão difícil combater uma doença virótica? Justamente porque ele é um parasita, até agora nenhuma novidade, intracelular, tem outros também que são intracelulares, mas não são vírus. Parasitas intracelulares, mas não são vírus. Exemplo, protozoário da malária é um parasita intracelular. Então, até agora nenhuma novidade, mas olha para você ver. Parasita intracelular, olha essa palavra, obrigatório. Ou seja, já que ele não é uma célula, ele precisa da maquinária da célula, de estruturas que tem dentro da célula para fazer proteína, para reproduzir. Ele é um baita parasita mesmo. Se nós relembrarmos quais são os processos de produção de uma proteína, para produzir proteína, obviamente precisa de aminoácido. Então, o aminoácido que nós temos no nosso organismo, proveniente das proteínas que nós comemos, são usadas pelo vírus. Se você está gripado, por exemplo, o vírus da gripe está usando as proteínas que você ingeriu na sua alimentação, na forma de aminoácido. Isso é um tremendo de um parasita. RNA transportador. Se você for lembrar da produção de proteína, vai lembrar que os aminoácidos estão espalhados no citoplasma da célula. Mas o que vai conectar aquele aminoácido e vai transportá-lo, olha o nome, transportá-lo lá na direção do RNA mensageiro para que o ribossomo possa fazer aquela tradução e conectar um aminoácido no outro. Então, nesse caso, quem vai transportar o aminoácido lá na direção do RNA mensageiro é o RNA transportador. O vírus não tem, ele usa o seu, usa o meu, infelizmente. Qual é o nome da organela que eu disse que vai deslizando sobre os aminoácidos e conectando os aminoácidos, fazendo a ligação peptídica? A organela que todas as células têm para produzir proteína, ribossomo, o vírus não tem, usa o nosso. Então isso é ser um parasita intracelular obrigatório. É justamente precisar do nosso RNA transportador, do nosso ribossomo, do nosso aminoácido e de algumas enzimas que tem no núcleo da nossa célula, que tem no citoplasma da nossa célula. Baita parasita, hein? Então, obviamente, ele é sem metabolismo próprio. O que acontece com o vírus?
fora da célula. Dois caminhos, cristaliza ou morre. Daí vem a necessidade, por exemplo, de alguns grandes laboratórios terem que comprar o ovo para poder colocar esse vírus, a cepa, a amostra desse vírus dentro do ovo, para posteriormente poder utilizar na produção de uma vacina, ok? Tanto que algumas pessoas têm a alergia a proteínas do ovo e não podem consumir, por exemplo, a vacina da febre amarela, porque na hora que ela está sendo produzida, extrai o antígeno, ou seja, o vírus da febre amarela, de dentro desse ovo e, obviamente, vem algumas proteínas do ovo. Tranquilo? Então, dando sequência aí. Ele é ultramicroscópico. Eu me lembro de uma questão de vestibular que falava assim, determinado prefeito resolveu distribuir para toda a população filtros tradicionais, essas velas, esses filtros de vela, de barro, para poder impedir uma determinada virose que era transmitida pela água. Um procedimento não adequado. Por quê? Porque o vírus não consegue ser filtrado, barrado, no caso, através dessas velas de filtro tradicional. Porque ele é ultramicroscópico, visto apenas a partir do microscópio eletrônico. Então, ele é muito pequeno e, obviamente, o processo aí não seria adequado para poder fazer esse controle de uma infecção viral. Tranquilo? Então, nós estamos listando aqui para vocês as características gerais dos vírus. Falamos da sua origem, que ele não é uma célula, que ele é, na verdade, uma molécula. Revisando rapidinho aí, molécula porque tem um capsídeo, proteína, envolvendo uma outra molécula, que no caso aí é o DNA ou o RNA. Lembrar que tem algumas exceções, sim, normalmente isso não é explorado em prova de vestibular, mas fica aí para suas informações. Por que ele é considerado ser vivo? Porque ele reproduz e sofre o quê? Mutação, ok? Por que vírus é complexo no seu tratamento? Porque ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, é difícil você combater o vírus uma vez que ele está no interior da sua célula. A tendência é que teria que destruir a célula para, obviamente, combater o vírus. É muito complicado isso. E ele tem dois caminhos fora da célula. Ele cristaliza ou morre. Ele cristaliza ou morre. Passou um certo tempo, o vírus precisa achar uma célula. Você não vai fazer um cultivo de vírus no ambiente que tem matéria orgânica. Você quer cultivar, por exemplo, bactérias no laboratório? Você coloca lá um carboidrato extraído de alga, se chama agar. Aí o que acontece? As bactérias vão lá e comem esse carboidrato e se multiplicam. É possível fazer isso com vírus? Não. Se você coloca o vírus na matéria orgânica, ele não vai conseguir fazer a ingesta daquela matéria orgânica. Precisa ter células lá naquele ambiente para que ele parasite a célula, desde que a célula seja específica para ele entrar, porque cada vírus é específico para uma célula, e assim ele vai dar sequência ao seu processo reprodutivo. Tranquilo? Seguindo aí, explorando mais um pouco sobre esse lance de DNA, vírus com DNA fita simples, vírus com DNA fita dupla, vírus chamado de ribovírus, porque se o vírus tem RNA, ele pode ter duas denominações. Ele pode ser chamado de ribovírus ou ele pode ser chamado de retrovírus. Como é que é isso mesmo? Então vamos lá. Nós aprendemos, no primeiro ano principalmente, quando você estuda os ácidos nucleicos, que o DNA é uma fita dupla, onde a adenina se conecta através de duas ligações de hidrogênio com a timina, e a citosina conecta a guanina através de 3 ligações de hidrogênio. Então fica aquela adenina, timina, citosina, guanina. Só que tem algumas questões de vestibular que fazem o seguinte. Fala de um determinado ser vivo que está causando doença em algum local. E aí apresenta as seguintes porcentagens de pares de base. Mostra assim para o aluno. Diz assim, quer ver? Determinado ser vivo que estava causando a doença tinha ali 25% de adenina. E tinha, vamos supor aqui, tinha 40% de timina. Aí você já estranha. Espera aí. Eu aprendi que a mesma quantidade de adenina tem que ser a de timina, porque a adenina, se tem 40 adeninas desse lado da fila DNA, de lá tem que estar 40 timinas, porque elas se encontram. Como é que uma fita de DNA vai ter 25% de adenina e 40% de timina, por exemplo? Então ficou meio estranho aí, não é isso? Mas lembre-se, quando isso acontecer, é porque eles estão falando de um adenovírus de fita simples.
Porque nesse caso, obviamente, ele só vai ter um lado da molécula de DNA. Parvovírus, cachorro que tem parvovirose, uma infecção gastrointestinal que alguns cães têm, infelizmente, mas tem a vacina contra isso. Ele é um vírus de DNA fita simples, ok? Adenovírus, ou seja, vírus de DNA fita dupla, é o que a gente está acostumado, ou seja, tem a adenina conectada a timina, citosina, guanina, esse é bem convencional. HPV, o vírus que causa câncer de colo do útero, câncer de garganta, enfim, câncer na região retal, muito perigoso, tem a vacina contra ele, então ele é um vírus de DNA fita dupla. Assim como ele, ó, o bacteriófago, muito utilizado também na engenharia genética, certo? Bom, vírus com RNA. Vírus com RNA, duas classificações. Ou é ribovírus ou ele é retrovírus. Se você fala que ele é ribovírus, tem duas classificações. RNA positivo, RNA negativo. O que seria um ribovírus RNA positivo? Quando ele joga esse material genético no interior da célula, o RNA positivo, esse RNA positivo ele já funciona como RNA mensageiro. Ou seja, ele já pode passar pelo processo de tradução e elaborar a produção da proteína. Tem algumas etapas, alguns detalhes aqui que não vai focar aqui porque não é objetivo no momento, é só apresentar para você que existe o vírus de RNA positivo, que significa que é aquele vírus que ao lançar o material genético dentro da célula, ele já automaticamente passa pelo processo de tradução, ou seja, se comporta como RNA mensageiro e vai acontecer a partir disso a produção da proteína. Exemplo desse vírus, coronavírus. Ele é dessa forma. Vírus da febre amarela, vírus da dengue, eles são chamados de vírus RNA positivo. Tranquilo? Dando sequência, nós temos os ribovírus, mas que nesse caso é o RNA negativo. Como é que é isso? O RNA negativo, ele não tem, no momento, a capacidade de já entrar na célula e sofrer a tradução, ou seja, atuar como RNA mensageiro. O RNA negativo, ele precisa ser lido por enzimas que nós temos no nosso citoplasma. Olha para você ver, o vírus é um baita de um parasita. Nossas enzimas presentes no citoplasma estão trabalhando para ele. Lê o RNA mensageiro dele, produz um RNA positivo, e a partir desse RNA positivo é que ele vai realizar a tradução usando nosso RNA transportador para levar o aminoácido para ele, usando os nossos ribossomos para ler o RNA mensageiro dele, e obviamente usando os nossos aminoácidos para produzir a proteína para ele. Um tremendo um parasita mesmo. E aí, obviamente, ocorre a produção da proteína, novos vírus vão estar presentes no interior da nossa célula. Então, adenovírus, dois tipos, simples e duplo. Qual é o exemplo que nós temos de RNA negativo aqui? Sarampo, raiva, gripe, ebola, hantavírus, menos conhecido de todos esses que eu falei aí, presente na urina de alguns ratos. Não é legal, você chega num determinado terreiro, por exemplo, fica lá varrendo, e aí aqueles cristais desse vírus pode estar presente na urina do rato, ele pode ser inalado e dar infecção respiratória. Não é tão conhecido assim, mas é uma realidade que existe aí no nosso dia a dia. É vírus RNA negativo, sarampo, raiva, gripe, ebola, hantavírus, ok? Então, dando sequência, vírus RNA, ele pode ser chamado de ribovírus, positivo ou negativo, mas também pode ser chamado de retrovírus, cai demais em prova. O famoso vírus HIV. O vírus HIV, ele tem, assim como o vírus HTLV1 e 2, pouco falado do HTLV1 e 2, mas muito importante, principalmente o pessoal que lida lá no hemocentro. Porque se você, ou qualquer pessoa, infelizmente, adquire o vírus HTLV1 e 2, ele é um vírus que pode alojar na medula óssea, pode predispor a uma leucemia. Então, pega muito parecido com a forma de aquisição do vírus HIV, certo? Seringa, compartilhar relação sexual, enfim, esse é o famoso vírus HTLV1 e 2. Qualquer doador de sangue, ele pode receber lá os seus exames, e ao receber os exames você vê lá que o pessoal do hemocentro
tem todo o cuidado de fazer a avaliação para ver se a pessoa é contaminada desse HTLV1 e 2, ok? Então é só apresentando para você. Mas quem é o famosão? É o HIV. HIV, o retrovírus, HIV, o famosão aí. Por quê? Ele faz uma coisa muito maluca. Olha para você ver. Ele injeta no interior da célula o RNA. Só que ele tem uma enzima que faz uma coisa muito doida. Faz com que o RNA seja lido e, ao ler o RNA, esse RNA vai servir de modelo na produção de um DNA. Então, dessa maneira, como ele tem um DNA, então, se ele entra na forma de um RNA, fita simples, não tem como se conectar no nosso DNA, porque é fita dupla. Fica meio estranho. Mas olha o que o vírus faz. O RNA dele, a partir da leitura de uma enzima chamada de transcriptase reversa, a famosa, o RNA dele forma um DNA. Então, desse jeito, o DNA do vírus, agora fita dupla, consegue se integrar. Olha o nome que eu falei, integrar. Com a ajuda de uma outra enzima chamada de integrase, o DNA do vírus se integra ao DNA da nossa célula. Então ele atua lá no núcleo. Olha a diferença, hein? Vírus que tem DNA, ele trabalha dentro do núcleo da célula. Vírus que tem RNA, citoplasma, certo? Então, por quê? Por causa dessa estratégia, já que eu consigo fazer com que o meu RNA sirva de modelo para formar um DNA, então eu, vírus da HIV, eu vou me conectar, eu vou me integrar. Olha o nome da enzima, integrase, lá no interior do núcleo da célula chamada linfócito T, linfócito T4. Célula extremamente importante para reconhecer os antígenos. Por isso que a imunidade do paciente que é HIV positivo, então tende para a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E, infelizmente, essa pessoa pode evoluir para infecções e levar a óbito, certo? E aí, olha lá para você ver. Uma vez o DNA do vírus integrado ao DNA da célula, ele vai usar uma outra proteína. Ela já dá uma dica para nós, chama protease. Então ela ajuda no processo de tradução, ou seja, de produção de proteína do vírus HIV. Então são quantas enzimas que o vírus HIV tem nesse processo? Uma, a mais famosa, transcriptase reversa. Essa normalmente os alunos lembram mais. Faz com que o RNA mensageiro seja lido e produza aí o DNA viral. Depois, integrase. A integrase ela vai unir o DNA do vírus ao DNA da célula. E, por fim, protease, que é a enzima que vai fazer com que as proteínas do vírus sejam produzidas. Daí vem a utilização do coquetel, atuando sobre essas enzimas e impedindo que elas atuem, e, obviamente, a reprodução desse vírus vai diminuir no organismo dessa pessoa. Lembrar que nós não estamos falando de cura, é um tratamento para que essa carga viral não venha a se aumentar no organismo dessa pessoa. Porque uma vez aumentando, nós sabemos que gera uma queda do sistema imunológico. Agora, uma característica bem forte aqui do vírus. Como nós falamos para vocês, a origem dos vírus faz com que ele, segundo a hipótese mais defendida, a origem que nós destacamos lá, faz com que ele tenha uma alta especificidade. Então, se eu falo para você, fulano de tal está com catapora, você não vai imaginar que o músculo dele foi parasitado. Fulano de tal teve uma hepatite do tipo B, então você já vai fígado, pensa no fígado ali. Então, quando você fala do vírus, da doença virótica, você já começa a lembrar determinada região do corpo da pessoa que foi parasitada. Cachumba. Não é assim? Então, normalmente, você lembra que o vírus é muito específico para algumas regiões. Coronavírus. Então, nós sabemos aí do poder que ele tem de infectar o nosso sistema respiratório. Então, essa alta especificidade do vírus é utilizada pelo ser humano de forma benéfica na produção da vacina, uma vez que eu vou injetar esse micro-organismo, ou ele vai estar, vamos ficar aqui, ou ele vai estar atenuado, ou seja, enfraquecido lá na vacina, ou ele vai estar morto lá na vacina, ou, assim como a vacina do HPV, vai ter somente fragmentos do
capsídeo do vírus. A vacina contra o HPV, por exemplo, não é o vírus morto, não é o vírus enfraquecido. São apenas capsídeos, fragmentos de capsídeos que são produzidos aí por leveduras, né? Imagina, você ensina para um fungo a produzir as proteínas de um vírus. E aí essas proteínas do vírus são injetadas aí nos meninos, né, nas meninas, para que possa ficar imune contra ele. Então aí a vacina é uma forma benéfica da utilização do vírus. Controle biológico de pragas. É muito temeroso você saber que está comendo determinado alimento que foi pulverizado por agrotóxico. Infelizmente, nós vivemos esse drama. Só que tem uma forma alternativa de você não fazer o uso do agrotóxico, controle químico, é o controle biológico de pragas. E o vírus é uma estratégia muito interessante. Mais interessante do que usar bactéria, mais interessante do que usar fungo. Já é uma tendência aí na agricultura moderna. Controle biológico de pragas e a redução dos compostos químicos. Mas por que é interessante usar vírus? Olha esse exemplo aqui. Percebeu-se o baculovírus. Baculovírus, ele é um vírus específico para o controle da lagarta da soja. E aí o pessoal começou a perceber que as lagartas estavam morrendo. Falou assim, gente, mas por que essas lagartas estão morrendo? Percebeu que era o vírus que estava afetando. Fizeram testes, testaram para ver se esse vírus poderia trazer algum malefício para nós e a velocidade de mutação do vírus, que não pode ser alta também. E aí, hoje já é uma realidade na agricultura, utilização do baculovírus no controle biológico de pragas. Alguns alunos assustam, falam assim, peraí, mas o vírus, Cris, ele não sofre mutação? Sofre. Mas pensa, será que um cientista vai deixar um vírus que sofre muita mutação ser utilizado no controle biológico de pragas? Não pode. Então, até essa velocidade de mutação do vírus é acompanhada. Como é que como é que a gente pode testemunhar isso? Quer ver? De quanto em quanto tempo você vacina contra gripe? Não é anualmente? E febre amarela? É anualmente? Não. O pessoal coloca até prazo de 10 anos. Então por que algumas vacinas 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, se for virótica? Isso está baseado também na velocidade de mutação do micro-organismo, no caso do vírus, certo? Então o vírus pode ser utilizado na produção de vacina, pode ser utilizado no controle biológico de pragas, porque ele é específico. Você não corre o risco ali tão alto de jogar aquele inseticida biológico e matar, além da lagarta da soja, começar a matar a borboleta, a abelha. Isso acontece quando você joga um agrotóxico. Isso acontece porque o veneno está lá para todos os seres vivos, né? Todos os insetos praticamente. É muito difícil essa especificidade no agrotóxico. Mas quando você fala de controle biológico de pragas, então a tendência, quando se usa vírus, ele é mais específico. E vetor de gene. Gente, terapia genética. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que ela tem determinado gene errado e você pega esse gene, por exemplo, vamos supor que esse seja um DNA de uma determinada pessoa que tem uma doença genética e essa pessoa, infelizmente, ela tem esse, vamos alterar aqui, quer ver? Vamos colocar esse pincel preto, aqui ó. Esse é o cromossomo, aí ele tem esse gene alterado aqui, deveria ser esse pretinho aqui, um gene correto. O que faz? Você pega um vírus, conecta no vírus esse gene, e aí, como ele é um parasita intracelular, você coloca esse vírus, aí você modifica o material genético desse vírus para ele não parasitar a célula, não comandar a célula. Mas esse vírus ele vai ser o vetor do gene, vai ser administrado esse vírus no corpo da pessoa, de tal maneira que ele vai levar esse gene lá naquela célula, porque ele vai parasitar, entre aspas, aí, essa célula e levar esse gene adequado para aquela célula, para que ela possa funcionar e diminuir os sintomas que aquela doença genética gera na pessoa. Um exemplo, fibrose cística, que é uma das doenças diagnosticadas no teste de pezinho, já existe alguns tipos de pesquisas onde faz o uso de vírus para amenizar o sofrimento dessas pessoas, ok? Então, vale para você ver a importância da utilização do vírus na terapia genética. Lembrei aqui, ó, nós temos o bacteriófago. Tem alunos que falam assim, Cris, por que eu tenho que saber sobre o bacteriófago se ele não causa doença em nós? O bacteriófago,
além de ser muito fácil de desenhar, eu gosto muito de desenhar, normalmente o professor de biologia gosta muito de desenhar, os bacteriófagos podem ser usados na engenharia genética, porque ele é um vírus de DNA fita o quê? Dupla. Então, sendo assim, eu posso pegar um gene da insulina, colocar nesse vírus e falar, ô vírus, por favor, eu vou te colocar em contato com a bactéria, já que você é específica para parasitar a bactéria, eu vou colocar esse gene em você, por exemplo. Aqui, ó, o material genético dele eu estou colocando aqui vermelho, como se eu colocasse esses fragmentos, esse gene nosso lá dentro. Aí esse vírus, ele tem a capacidade, como o esquema que eu coloquei aqui, ó, repara que o bacteriófago, quando ele está na presença da bactéria, ele tem a capacidade de injetar o seu material genético lá dentro. Olha aí, então eu usei um vírus como vetor de um gene. Ele pode ser utilizado na engenharia genética para injetar no interior da célula determinado gene do meu interesse. Exemplo, um gene que produz insulina no interior de uma bactéria. Tranquilo? Olha que vírus importante. Pessoal, finalizando, reprodução. Você conhece determinada pessoa, por exemplo, que em determinado momento está lá com o vírus da herpes. Lembrar que nesse caso, às vezes o vírus da herpes manifesta, às vezes some. Então o que acontece nessas situações? Você olha para a boca da pessoa, você vê que ela tem a lesão. Em determinado momento sumiu. Vamos pegar outro exemplo. Tem um profissional da saúde fazendo ali o exame ginecológico na mulher. Olha, tem lá as lesões causadas pelo HPV no colo do útero dela. Agora, daqui 6 meses sumiu. Será realmente que foi curado? Boa parte cura. A maior parte do vírus HPV que entra no colo do útero é curado automaticamente, mas boa parte não. Então, o que eu vou explicar? Que esse vírus bacteriófago, que é um vírus de DNA, faz no interior de uma bactéria, é muito parecido também com o que os vírus de DNA faz no interior da nossa célula. Então, nós estamos falando de ciclo lítico, que a doença manifesta, e lisogênico, que a doença fica meio incubada ali. Atenção! Aqui nós temos o bacteriófago, com seu material genético. Aqui eu coloquei de vermelhinho aqui. Então, o bacteriófago, ele vem e conecta aqui o seu capsídeo, um momento chamado de adsorção. Então, a adsorção é essa conexão do envoltório do vírus no envoltório da célula, a adsorção. Uma vez feito isso, injeta o seu material genético aqui dentro. Então, vamos injetar. Olha lá, o material genético está aqui. Só que esse material genético, ele precisa se ligar ao material genético da célula. Lembra que como ele é um vírus de DNA fita dupla, ele tem essa propriedade de fazer essa conexão. Vamos fazer aqui então, olha lá. A célula está infectada. A partir daqui, 2 caminhos podem acontecer. Um deles é essa célula atuar como se não tivesse sido infectada. O vírus, ele não tem os seus genes interferindo nos genes da célula. E aí, consequentemente, o que a bactéria está fazendo? Sofrendo uma divisão binária, se multiplicando. Então, dá a impressão que a célula não está infectada, mas está. Repara, olha o detalhe aqui, ó. Olha quem está pegando carona nessa reprodução. O vírus está se reproduzindo, mas ele não está agredindo a célula, não está tendo lise, não está tendo quebra. É aquela célula do colo do útero que você está olhando ali, procurando ali alguma lesão. A pessoa está infectada, mas o vírus não está, naquele momento, se multiplicando. Ele está pegando carona na reprodução. Ciclo o quê? Ciclo lisogênico. Ok? Só que vírus normalmente não gosta disso não. Vírus, ele chega e a tendência dele é tomar conta do metabolismo da célula. Como assim? Olha aqui. Vamos para um outro ciclo, aquele onde ocorre a lise, a quebra, a ruptura da célula, a doença manifesta. Aqui nós temos o bacteriófago injetando o seu material genético no interior da célula, o DNA do vírus conectado ao DNA da célula. A partir daí, olha lá, o que eu estou mostrando nessa sequência aqui, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4. No quadro 1, o que acontece? O DNA do vírus tem genes que vão, a partir daqui, interferir na expressão de genes do DNA da célula. Então, é mais ou menos um cala-boca. Ou seja, o material genético do vírus vai produzir algumas enzimas que vai inativar genes da célula. Então, esse material genético do vírus
está mandando literalmente na célula. A partir daqui, olha o que está acontecendo. Ó, setinha, material genético do vírus sendo reproduzido, mais cópias de material genético do vírus sendo aumentado aqui nesse interior, usando enzimas nossas. Usando enzimas nossas, por exemplo, você e eu no núcleo, nós temos enzimas que são chamadas de DNA polimerase. Olha o nome da enzima, DNA polimerase. Ela trabalha produzindo o quê? DNA. Gente, uma enzima minha trabalhando para duplicar o DNA do vírus. Se o vírus for de DNA, onde que trabalha? No núcleo da célula. Se o vírus é de RNA, onde que trabalha? No citoplasma da célula, usando enzimas nossas. Alguns vírus têm as suas próprias enzimas, mas nesse caso, está usando aqui a nossa. Olha aí. Esse vírus bacteriófago, por exemplo, ele está a partir daqui fazendo com que o seu DNA produza RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, usando nesse caso a organela chamada de ribossomo da bactéria, vai produzir essas cápsulas aqui. Como é que chama essas cápsulas aqui? Capsídeo, proteína. Ou seja, nós estamos falando de síntese proteica. Lembrar que eu estou fazendo a utilização de um vírus bacteriófago multiplicando em uma bactéria e trazendo isso também para o nosso mundo, se o vírus for de DNA, ok? Então, nesse caso, o DNA do vírus é aumentado. Aqui na sequência nós temos produção de RNA mensageiro do vírus e, obviamente, aparecendo aqui suas proteínas, seus capsídeos. Só que tem um detalhe. Aqui tem um capsídeo, aqui tem um material genético. Ah, Cris, mas o material genético tem que ficar dentro do capsídeo. Está faltando aqui acontecer o quê? Uma montagem. Uma montagem. Bom, é o nome, ó. Montagem desses vírus. A célula lotada desses vírus já montados, aí a tendência é essa célula ficar lotada, o seu metabolismo não está funcionando mais. No caso de uma bactéria parede, obviamente ela vai ser destruída, a membrana. No caso de uma célula nossa, a membrana vai ser destruída e acontece a famosa lise, quebra ou ruptura da célula. E a doença se manifesta dessa maneira. Ok? Esse aqui é o famoso ciclo lisogênico e esse aqui, ó, nessa sequência, ciclo lisogênico, e esse aqui é o famoso ciclo lítico. Ok? Pessoal, então é isso. Obrigado por ter nos assistido. Curte aí se você gostou. Faça a sua inscrição no canal Minutos de Biologia com o professor Cristiano. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Estamos aí, dedicando, tentando fazer o melhor por você. Compartilhe aí com a galera que você sabe que está estudando aí para o vestibular. Estou aí, trocando essa ideia com você. Precisando, pode contar comigo. Deus abençoe. Um abraço.